é desafiador, é cansativo, não adianta falar que não. Mas assim, o plantão é cansativo, o convênio é cansativo e o consultório particular também cansa. Não assustando, mas assim, ó, você precisa entender que é uma doença grave e crônica e que ela é pior que outras que você acha que é mais grave. Quem é que não sabe que não é pra fumar? Tá estampado na carteira de cigarro. Ela não fuma porque ela quer infartar. É porque aquilo é um suporte pra ela. Às vezes é o momento de paz da vida. E pra ajudar a pessoa realmente a mudar um hábito ruim, não adianta você só falar pra ela que ela tem que fazer isso e que é bom pra doença dela. Então a gente tem campanhas de câncer no país, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, que eu acho sensacionais e tem que ter. Só que insuficiência cardíaca mata mais que os dois, né? Estamos aqui num episódio super especial do MevHack, consultório da doutora Simone Savares, uma colega que eu tenho uma admiração muito grande, que faz parte aqui da nossa comunidade da tribo da Mev, que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre os aprendizados que ela teve na trajetória dela e que, sem dúvida, podem ser bastante úteis para você. Simone, antes de você se apresentar, eu queria começar já com uma pergunta assim para a gente captar a atenção de todo mundo. Qual você acha que é o principal desafio para um médico especialista ali que, vamos dizer assim, terminou a residência, está ali naqueles primeiros anos pós-residência e que vê o consultório particular como uma possibilidade e de alguma forma decide fazer essa trajetória, que é exatamente o que você tem feito ao longo dos últimos anos? Qual que você acha que é a principal barreira, assim? Eu acho que é a falta de conhecimento sobre como fazer o consultório particular, porque é algo que não é natural da nossa formação. Tá. Então, na formação médica, desde a faculdade, incluindo a residência, a gente aprende medicina. E eu não acho que tá errado, Sim. porque a gente tem que ser tecnicamente bom. O objetivo é esse, né? Isso, a faculdade é de medicina, ela não é de consultório ou de gestão. Né? Então, e aí a gente sai de um sistema onde a gente recebe tudo meio pronto, assim, os pacientes vêm, o agendamento é feito, os exames são agendados, tudo meio que automático na nossa cabeça. E quando você cai no mundo real, assim, da vida de adulto e agora te vira, você cai de paraquedas, e aí você já tem um sistema muito bem estabelecido de atendimento de SUS e de convênio, mas o particular depende de você ir fazer. E aí você não sabe por onde começar, o que fazer, e às vezes trava. E ainda hoje em dia tem colega médico que fala que medicina não dá mais, né? E aí tem ainda alguns colegas que te puxam pra trás quando você fala que quer ter o consultório particular. Então acho que o maior desafio é isso, encontrar as pessoas, as mentorias, as tribos que estejam nesse caminho para você realmente sair daquela zona de conforto ou daquela bolha e fazer o consultório. Você fez toda a trajetória tradicional acadêmica, né? Você fez residência, mestrado, fellow fora, e aí você vai para o Canadá fazer fellow de ICC e você volta para São Paulo, que não é sua cidade, e começa aqui do zero. Conta um pouco como é que foi essa jornada pra gente aí, pensando desde esse zero até como é que a Mev aparece no meio do caminho e como foi essa trajetória também do consultório particular, né? Que as duas coisas foram paralelas aí. Foram acontecendo, claro. Então, eu fiz minha formação, como você falou, toda acadêmica, tradicional. Fiz residência de clínica médica, fiz residência de cardiologia no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, que é uma instituição bem, né, tradicional lá. Fiz residência de insuficiência cardíaca e transplante, então foram 3 residências. Não sabia dessa... Aí fiz mestrado na URGS, lá no HC, em paralelo com a residência de transplante, e aí fui para Toronto e fiz o fellow em IC lá. Legal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a gente acabou optando por mudar para São Paulo, para começar a nossa vida profissional, eu e meu noivo, né? E ele não é médico, mas eu achava que era bom para ele aqui também. Só que assim, a gente não conhecia ninguém aqui, não tinha nenhum contato, nem médico, nem família, nem nada, ia ser a gente mesmo por nós mesmos. E aí, nesse processo, eu já tinha, desde a residência de cardio, essa vontade de ter o consultório particular. Então, quando eu estava em Toronto, antes de voltar para o Brasil, eu já comecei a tentar ter contatos aqui, procurar, né, coisas em São Paulo, lugar para dar plantão e tudo mais. E eu descobri uma mentoria de consultório particular, que foi pelo Instagram, e eu entrei nessa mentoria. Então, foi onde a gente se conheceu. Que foi onde a gente se conheceu. Eu entrei na mentoria em novembro, outubro ou novembro, e eu voltei pro Brasil no final de novembro. Então eu tava em Toronto ainda no primeiro mês, assim, na mentoria. E aí eu vim pra cá,
No primeiro momento, aluguei ali um coworking, o mais simples que tinha, com o menor custo mensal Sim. que eu teria, porque eu tinha... Assim, eu já atendia um pouco de teleconsulta na época, Não. porque quando eu acabei a residência, foi bem na pandemia, então eu comecei a atender e aí eu fui para Toronto, já tava essa coisa da telemedicina. Uma curiosidade, esses pacientes que você fazia por telemedicina, por indicação, você produzia conteúdo, como é que foi? Esse do zero, assim. Tem mais esse capítulo, né? Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram em janeiro de 2020. Essa história ela é até legal, assim, porque eu vou fazer até um parênteses pra contar ela. Eu tava acabando a residência de SEI transplante lá em Porto Alegre. E aí, de novo, mesmo lá em Porto Alegre, a minha família é do interior de Santa Catarina e eu fiz residência num hospital só de cardiologia. Então eu não tinha uma super rede de indicação para ter pacientes no consultório particular, nem de colegas de outras especialidades. Então, naquele momento, não tinha a ideia de Toronto, que depois, né, surgiu o Fellow, e nem de vir para São Paulo, eu ia fazer consultório lá. Eu ia dar um jeito de fazer o consultório dar certo lá. E aí, no final da residência ali, começo de janeiro de 2020, eu comecei a pensar nisso. Como é que eu vou ter paciente no consultório se ninguém me conhece, se não tem ninguém para me indicar? Tipo, eu vou abrir minha barraquinha, como é que as pessoas vão chegar até mim? E tinha já muita gente produzindo conteúdo no Instagram. Falei, vou começar a produzir conteúdo no Instagram. Mas não tinha coragem. Nossa, morria de vergonha. Eu tinha ficado 1 ano sem ter Instagram. Não era assim, não era da minha natureza. E tinha aquela coisa do julgamento, né? E aí eu vim para São Paulo fazer o estágio no Encore, em janeiro. E aí, neste mês que eu estava em São Paulo, fora do meu hospital em Porto Alegre, foi a minha janela de oportunidade do tipo, vou produzir conteúdo no Instagram porque ninguém vai me julgar. Quem vai me julgar tá longe, então eu não vou ver. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu voltei em fevereiro pro último mês da residência, teve colegas que me olharam e falaram a frase clássica, né? Ah, vai largar a cardiologia e virar blogueira? Os mesmos que 6 meses depois estavam pedindo pra como é que eu fazia o Instagram, né? Mas, assim, aquela história que hoje em dia já tá batida. Então, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, e aí eu atendi um pouco em Porto Alegre, alguns pacientes ali, e fui pra Toronto. Quando eu fui pra Toronto, eu mantive o CRM ativo e segui produzindo conteúdo no Instagram e falando muito de teleconsulta. Então, mantendo essa possibilidade de atender. Não atendia tanto, mas atendia assim 2, 3 pacientes no mês por teleconsulta lá, falando muito de insuficiência cardíaca, que é outra coisa, né? Cardiologista, insuficiência cardíaca, como é que atende online? Essa é outro podcast. Mas fui fazendo e vendo que dava certo. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu já tinha alguns pacientes ali, né, que eu acompanhava à distância. E entrei no coworking e continuei produzindo conteúdo no Instagram e entrei na mentoria. Então, tentei entrar num ambiente de pessoas que pensavam da mesma maneira que eu, de fazer um consultório de maneira ética, honesta, né? De profissionais que realmente seguiram a carreira acadêmica, de residência, de formação. Fazer do jeito certo, mas poder crescer no consultório particular. E aí, aos pouquinhos, assim, começando a entender um pouco o que eu precisava saber de dados, o que eu precisava ter de informação para poder fazer o consultório crescer, o que era importante de coisas que hoje a gente já sabe de pré-consulta, pós-consulta, da consulta em si. Eu fui crescendo ao longo dos anos e isso assim, fazendo isso ficar, né, assim, estabilizando essas rotinas. E aí as coisas foram evoluindo, assim. E cá estamos hoje. Só uma janela rápida aqui de curiosidade. Antes de vir para São Paulo, você estava no Canadá. Imagino que para o pessoal do Canadá a ideia de um consultório particular médico deve ser algo completamente aleatório, né? Completamente, né? Lá não tem, o sistema lá é todo sistema público de saúde, né? É muito, assim, hospitalar, inclusive, o consultório dos médicos acaba sendo muito dentro do hospital. E tem uma coisa muito diferente, tem várias coisas diferentes, mas tem muita filantropia e investimento em pesquisa, né? Então, os empresários e tal doam muito para pesquisa lá. E dentro dos hospitais, eles têm um esquema, assim, que os médicos, eles têm que ter uma porcentagem de carga horária voltada para pesquisa clínica. Caramba. E não é pouco, é tipo 50%, 50%, 60%, 40%, assim. Caramba. Então, por exemplo, a minha chefe do Fellow, a gente fazia hemodinâmica pulmonar, que é o cateterismo direito, lá, os fangans, né? Um dia na semana, na segunda-feira, era o dia que a gente fazia CAT direito para os pacientes do hospital lá, do hospital geral lá, que era como, assim, assistência mesmo. Na segunda tarde ela atendia o ambulatório e a cada 2 meses ela tinha uma semana que ficava de on-call, de sobreaviso contínuo, e eu passava com ela a visita e tal. Nos outros dias da semana,
Tudo Terça, pesquisa. quarta, quinta e sexta era pesquisa. A gente Caramba. fazia protocolo de pesquisa, enfim, pesquisa de escrever artigo, essas coisas, assim. Universo à parte, né? E aí o sistema de saúde todo público, né? Muito raro você achar alguém que atende particular lá. E com todos os problemas que o sistema de Sim. saúde público tem, igual aqui, sabe? Não é mil maravilhas como as pessoas se iludem em achar. Interessante. E, ok, aí você volta, começa o consultório ali, cowork e tudo. Como é que foi esse processo de acoplar a MEV? Desde o do início, assim, de toda a minha formação, eu sempre gostei muito da parte de estilo de vida, de clínica mesmo, assim, Sim. sabe? E eu sempre entendi muito o quanto isso era importante e relevante no cuidado do paciente cardiológico. Tanto na prevenção de doença, na longevidade, mas no tratamento. Que é uma coisa que às vezes é desafiadora, né? Principalmente pensando nos cardiologistas mais antigos, assim. Mas, sei lá, antes de eu nascer, mas eu, quando eu era criança, tratamento de insuficiência cardíaca era furosemida e repouso, né? Paciente que infartou, cama, né? Fica lá deitado, não pode fazer nada. Imagina fazer um teste de esteira num paciente pós-infarto. Ninguém coloca nem no teste ergométrico. Isso mudou muito nos últimos anos, mas às vezes é difícil de mudar aquilo que já está enraizado na cultura do profissional também. E eu sempre tive isso muito pra mim, assim, pô, o paciente não pode ficar parado. Tem insuficiência cardíaca, mas ele tem que reabilitar, ele tem que fazer exercício físico. E aí eu sempre tinha isso, assim, o quanto a alimentação é importante, porque na IC especificamente, a principal causa de descompensação é má aderência ao tratamento. E não é só não tomar remédio. Eu tenho muito paciente que toma o remédio certo, mas descompensa porque descuida na alimentação, não faz reabilitação, não dorme direito. Desculpe te interromper, mas te perguntar uma coisa aqui. Essa visão de ver esse elemento como importante foi algo que você acredita que foi adquirindo por conta própria ali durante a residência, durante os estudos, ou durante o seu processo de formação, tipo, era algo que era colocado como importante, coisa do tipo? A residência de cardio, o lugar que eu fiz foi maravilhoso, eu aprendi muita cardiologia, assim, melhor lugar para tratar infarto, para ter um infarto é lá, assim, o paciente chegava infartando com supra na emergência, em 15 minutos ele estava na hemodinâmica abrindo artéria. Caramba. Assim, era, assim, ridículo de tão bom, sabe? Mas era aquela coisa do SUS, o paciente voltava para o ambulatório daqui 6 meses e consultas rápidas, então você não tinha isso. E eu sempre gostei disso, assim, quando eu tava na insuficiência cardíaca, por exemplo, eu queria muito aprender teste cardiopulmonar, que não tinha tanto, mas eu queria entender como é que funcionava. E aí, às vezes, em congresso, assim, ia no congresso de insuficiência cardíaca, via lá que tinha uma mesa de reabilitação. Aí eu queria ir lá assistir aquela pra ver o que estavam falando. É porque eu acho que nos últimos 2 anos deu um pico, né? A gente tava no último SOCESP e obesidade era o tema de quase todas as palestras. Mas eu que não sou da área, eu tenho uma percepção de que há 4, 5 anos atrás era aquela coisa do escanteio ali, né? Muito. Uma palestrinha. Uma palestrinha de 30 minutos no horário que tá todo mundo almoçando ainda, assim, sabe? E é isso, eu acabei a cardio e eu acabei a IC em 2020, então faz 5 para 6 anos, assim. Então tava bem nessa, começando a falar um pouco mais do assunto, mas ainda não tão, né, enraizado, assim. Mas eu gostava, era um assunto que eu gostava, então eu procurava ir nessas aulas. Eu sempre tive um negócio comigo que congresso, assim, se é pra ir na aula que vai ler a diretriz, eu leio aqui. Porque a diretriz você lê lá, que remédio que usa, que dose que faz, sabe? Agora eu quero ir na palestra da coisa que a galera não faz ainda, mas tem alguém fazendo. Legal. Ou da experiência, expertise de quem tá nessa área. Então eu procurava essas, assim. E eu gostava muito disso e eu via que fazia muito sentido, assim. Que, pô, você dá o mesmo remédio pros pacientes, todos os pacientes tomando remédio, uns melhoram mais que os outros. Aí você começa a perceber que aquele que é ativo interna menos que o que não é. Ou se ele interna, ele recupera mais rápido. Então, esses pontos, assim, me faziam gostar da parte do estilo de vida. Só que eu não tive formação nisso. Nem em faculdade, nem em residência, nem nunca. Assim, uma formação adequada em medicina de estilo de vida. Então, era uma coisa que na consulta eu perguntava pro paciente, eu usava um tempo da consulta para entender como é que era a rotina, se exercitava, o que comia. Mas eu não sabia, de fato, como orientar a MEV. Eu sabia orientar você tem que fazer 150 minutos de exercício físico. Mas como é que eu ajudo o paciente a fazer? Como é que eu dou segurança pro meu paciente cardiopata fazer? Falar pra ele, não, você pode fazer, fica tranquilo. Conta comigo que eu vou estar aqui pra te dar segurança, sabe? E aí, nisso, surgiu a MEV. Eu já te conhecia. A MEV, eu sei exatamente o dia. Teve a primeira conferência da MEV, que foi na Unibis. Sim. Lembra? Ano retrasado. Sim. E aí, você me chamou. E eu falei, eu vou. Aí, me inscrevi e fui. E aí, foi muito legal que vocês fizeram aqueles casos clínicos dinâmicos e tal.
Foi tipo um congresso diferente dos congressos tradicionais. Para começar um congresso num teatro, com peça de teatro. Isso, totalmente Tribuna MEV, né? Escola da MEV. E aí foi muito legal. E aí lá, eu falei, não, eu quero isso aqui que eu quero. Tipo, eu já gosto disso, eu quero me aperfeiçoar nisso, porque é uma coisa que eu já trago no consultório, que eu acho que é importante, e que é um conhecimento técnico que eu ainda não tenho tanto, né? O resto da cardio eu tô sempre lendo artigo, em congresso e tal, mas eu já tenho uma base boa, assim. E aí eu entrei no MEV Clinic. Aí eu fiz o MEV Clinic e agora eu tô dando continuidade nas outras formações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que na cardio especificamente, assim, porque talvez com mais ênfase nesses últimos anos, o estilo de vida como um todo começou a vir mais à tona, me parece que também por causa da coisa do GLP-1, obesidade, tudo isso. Mas uma coisa que eu percebo é que um discurso comum, né, e que a gente, em Constituição, tenta ali trazer um grau de consciência maior, mas é muito aquele discurso assim, não, cara, a medicina do estilo de vida eu já sei, eu falo para os pacientes que é importante mudar, que o paciente tem que dormir melhor e tal. Ouvindo você, me parece que você sempre se colocou numa posição mais humilde intelectualmente, de tipo assim, pô, mas parece que não é só isso e tal. Sempre foi assim ou teve alguma coisa que mudou sua perspectiva sobre isso? Ou dentro do ambiente que você, enfim, vários ambientes que você passou, era algo que você ouvia? Porque assim, pelo menos na minha experiência como MFC, era muitas vezes aquela coisa, até às vezes do médico se esforçar para orientar o paciente, a gente botava lá, né, orienta o MEV no prontuário, mas, vamos dizer assim, não tinha essa percepção que tinha um conhecimento comportamental ou de outros fatores ali que eram diferentes, né? Eu acho que eu fui aprendendo isso com o andar dos acompanhamentos dos pacientes, sabe? Então, tinha essa coisa do, tem que orientar o exercício físico, e isso eu fazia. E aí eu não sabia bem se era suficiente ou não, porque na residência você vê o paciente daqui 6 meses, né? E aí quando ele volta, você só consegue pedir se ele tá tendo falta de ar ou dor no peito, sim ou não. Se ele tá tomando os remédios certos, sim ou não. E já tá na hora da consulta do outro. Então você não conseguia nem captar se ele tinha aderido à mudança de estilo de vida e se aquilo tinha trazido algum impacto, sabe? E aí, à medida que eu fui atendendo o consultório, eu comecei a perceber que eu orientava, mas o paciente não fazia. Ou ele fazia um pouco e parava. Ou ele, sabe assim? Sim. E aí, quando ele voltava em consulta, ele, eu comecei, mas parei. Isso aqui eu melhorei, mas... E eu ficava, pô, mas assim não funciona. Então, e aí eu sempre tive isso, assim, de como é que eu posso ajudar esse paciente a fazer isso, assim. Sim. Eu tenho que fazer a minha parte. Só que eu nunca me limitei a achar que a minha parte é só falar, eu mando, você obedece, sabe? Sim. Eu sempre tive uma visão na medicina muito diferente dessa hierarquia médico-paciente. O médico manda, o paciente obedece. Muito mais de uma relação, assim, de igual para igual. O que você consegue fazer? Eu consigo fazer isso. Então vamos fazer isso, já vai ser bom para você. E aí me manda uma foto que você fez, vamos reavaliar daqui a pouco. E aí a gente consegue ir vendo o resultado, porque aí de repente o paciente volta e te fala, não sinto mais dor no joelho para subir escada, porque agora eu subo escada todo dia, que antes eu já não subia mais. E aí eu comecei a entender que sabendo orientar e ajudando o paciente a de fato fazer aquilo e manter, o resultado vinha. Legal. Bacana. Me parece, a gente estava conversando, inclusive, antes do episódio aqui, que um dos grandes pontos de inflexão até do crescimento do seu consultório foi os planos de acompanhamento. Conta um pouco de como é que funciona hoje, né? Você tem esse grau de expertise maior em ser. Como é que é conduzir esse paciente pensando no plano de acompanhamento e talvez até com um olhar assim, vamos colocar assim, em termos de mercado, no sentido de quais lacunas que você encontrou que provavelmente nessa quantidade de pacientes que você atendeu na residência e nos outros locais, você deve ter visto muita coisa que dava errado, da não aderência e de outros fatores, e como no plano de acompanhamento você estruturou para tentar diminuir isso? Perfeito. É uma construção, né, Caio? Então, assim, primeiro, eu acho que a insuficiência cardíaca é uma doença que ela é muito pouco conhecida pela população no Brasil. Porque ela não é, assim, tão rara a ponto das pessoas não saberem. E muitas das pessoas que sabem, não sabem exatamente o que ela é e a gravidade que ela tem. Então, a gente tem campanhas de câncer no país, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, que eu acho sensacionais e tem que ter. Só que insuficiência cardíaca mata mais que os dois, né?
E aí ninguém sabe que existe o setembro vermelho do cardio, sabe? Você vai falar com um paciente que tem insuficiência cardíaca, ele não tem a noção da gravidade da doença que ele tem. Ele vai fazer uma quimioterapia, ele tolera o efeito colateral para matar o câncer, assim, porque ele sabe que senão vai ser ruim para ele. Agora, você vai tratar uma insuficiência cardíaca, a pressão vai para 10/6, e o paciente fala, a pressão tá baixa, eu vou parar o remédio. Não entende, assim, então começou isso com produzir conteúdo e tentar trazer informação para as pessoas, e a mesma coisa no consultório, assim, eu sempre tentei tangibilizar para o paciente o que é o problema que ele tem, não assustando, mas assim, ó, você precisa entender que é uma doença grave e crônica, e que ela é pior que outras que você acha que é mais grave. Sim. E se você não tiver o tratamento certo, o acompanhamento certo, e aí a única coisa que as pessoas sabem de insuficiência cardíaca, que você vê elas te perguntarem porque elas leram na internet, você sabe o que é? Não. Morre em 5 anos. Todo mundo já viu essa notícia, assim, tipo, a pessoa descobre que ela tem insuficiência cardíaca, aí ela vai lá no Google e digita, tenho insuficiência cardíaca, o que é isso? Aí tá lá, quem tem insuficiência cardíaca morre em 5 anos, porque a sobrevida média da IC é 5 anos. Caramba. É horrível, né? Só que isso é de estudos mais antigos, antes da gente ter Entresto, de ter Forxiga, enfim, e SGLT2. E no paciente que não faz reabilitação, que não tem mudança de estilo de vida, que não tem aderência ao tratamento. Fora as internações e a piora de qualidade de vida. Então, o paciente que interna uma vez, ele tem uma chance gigantesca de reinternar nos próximos meses, se ele não voltar no cardio em 7 a 10 dias. Quantos pacientes saem de uma internação e vão no cardio em 7 a 10 dias? Não consegue nem marcar a consulta se não tiver o seu cardio que consegue mandar uma mensagem e encaixar. Então, todos esses desafios da insuficiência cardíaca já me incomodavam. Na residência de cardio, de C, eu quis criar um ambulatório pós-alta. Eu cheguei pro meu chefe e falei, vamos fazer um ambulatório de 7 a 10 dias pós-alta dos pacientes de C que internam. Porque eles saem da internação e vão pro ambulatório do residente. Só que eles só conseguem a vaga em 3 meses. Não deu certo, né? Porque ele não quis, porque depois eu ia sair da residência e ele ia ter que tocar. Mas enfim, então eu já trazia muito isso assim. E aí, no consultório, como eu gosto muito de ser, eu queria trazer para as pessoas o conhecimento da doença, que ela é via final comum de todas as doenças da cardio. Então, infarto, principal causa de C. Hipertensão maltratada, segunda principal causa de C. Com a pandemia, miocardite. Todo mundo sabe o que é miocardite hoje. Miocardite causa insuficiência cardíaca. Doença de válvula, arritmia, hipotireoidismo, doença de Chagas, tudo causa insuficiência cardíaca. E as pessoas não sabem o que é insuficiência cardíaca. Quando elas têm, elas sabem que o coração está fraco ou grande, mas é isso, tem que tomar esse remédio e elas não tomam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala que as pessoas não sabem o que é insuficiência cardíaca, você está falando no sentido da população ter essa categoria na cabeça, como a gente tem com câncer e tal, ou você está falando do paciente que tem a doença, mas ele nem sabe que tem um diagnóstico? Os dois. Os dois, tá. E um terceiro ainda. A falta de diagnóstico é alta também. É alta. Porque, assim, muitas vezes a pessoa atribui ao sintoma outras coisas. Ah, eu fico meio cansado, mas é porque eu sou sedentário. É porque eu tenho 60 anos. É porque eu tive uma gripe. Então, não tenho diagnóstico e demora para procurar um cardiologista porque atribui a outras coisas. E, assim, casos que eu já peguei no consultório de paciente que tem o diagnóstico, mas não sabe o que é. Sabe, assim, tipo, se uma pessoa tem câncer, ela sabe o que é o câncer que ela tem. Ele não compreende como é que a doença funciona, como que pra doença e por que ele tem que tratar, e como que ele tem que tratar, e por que é importante o acompanhamento. Então, dentro disso, eu sempre acho que até a dimensão de gravidade, geralmente, as pessoas não têm. Não, ou quando elas leem essa notícia dos 5 anos, que elas ficam desesperadas. Mas aí também não é, sabe? Não é nem 8, tipo, com o tratamento certo, dá pra viver muito mais que isso. Então, assim, eu sempre trouxe isso pro paciente no consultório, de explicar o que é, como é que vai tratar, por que é importante tratar. E aí, quando a gente entra no tratamento da IC, a gente tem um quarteto fantástico, que eu falo muito, que são os 4 classes de remédio, e a gente tem que chegar na maior dose tolerada de todos eles, no menor tempo possível. Então, o objetivo é que em 3 a 4 meses o paciente esteja com os 4 remédios na maior dose. Não tem como fazer isso se o paciente vier na consulta a cada 6 meses. E aí, muitas vezes... Até porque é ajuste, isso aqui não tolerou, vai um pouco mais pra isso. E é muito ajuste fino, porque assim, tem um paciente que é mais congesto, tem um que é mais taquicárdico, tem um que é mais hipotenso, tem um que... E aí, pra cada um, você começa um aumento ou outro. O acompanhamento é quase que obrigatório, né? Assim, muito próximo ali pra fazer isso. E você tem que saber, tipo, adaptar pra cada realidade de cada paciente, assim. Então, aí eu trazia isso pro consultório e falava pro paciente, explicava toda a doença, e como é que é o acompanhamento, o que ele precisa, e que ele tem que voltar em tanto tempo. Então, vinha na primeira consulta, voltava no retorno. No retorno, eu falava, você tem que fazer esses exames e voltar em mais 30 dias. Aí aqui começava o problema. Porque, não vou voltar tão cedo, porque agora eu já tô melhor.
porque agora eu já tô me sentindo bem. Ah, mas precisa mesmo voltar? Mesmo comigo já tendo explicado, porque demora pra você entender realmente. Então, aí a gente mandava mensagem, não consegui fazer os exames, vou marcar pro mês que vem. E aí, às vezes, vinha uma mensagem no meu celular, doutora, ganhei 3 quilos, tô com falta de ar, o que eu faço? E aí eu comecei a sentir essa necessidade de realmente estar com esse paciente aqui já engatado. Se no começo ele não cria um compromisso de longo prazo que faz com que ele tenha que vir ali, isso acontece muito na psiquiatria também, né? O paciente introduz a medicação, se ele responde bem, ele some. E aí vai só no psiquiatra do plano para renovar a receita. Isso, e assim, só que aí na insuficiência cardíaca tem isso, que se o paciente não chegar na maior dose das medicações, na maior dose tolerada, tiver aderência ao tratamento, a chance de ele descompensar e ir para o hospital ao longo do primeiro ano mesmo é muito grande. Só que isso vai acontecer lá daqui 6 meses, sabe? A chance de, às vezes, a fração de ejeção recupera, então hoje em dia a gente tem isso com uma maior frequência graças ao tratamento, é mais ou menos 30% dos pacientes que recuperam a fração de ejeção. Desses, 70% mantém. Os outros 30% perdem de novo. Caramba. E aqui, geralmente você já está em mais de 1 ano de tratamento e você tem uma boa parte dos pacientes que, ou até o cardiologista mais antigo, assim, tira o remédio. Porque a gente sabe hoje em dia que não pode, que a doença não cura, né? Ela fica estabilizada. Então, você mantém o tratamento quando recupera a força. E o paciente tem que ter essa compreensão da importância de manter o tratamento. E às vezes, melhorou a força do coração, reduz a medicação, para de cuidar do estilo de vida, fica sedentário de novo, começa a comer churrascão com um monte de sal. E aí ele descompensa. O que eu tô entendendo ouvindo você mesmo você no consultório particular, que tinha tempo, orientava e tudo, era muito difícil conseguir isso depois que ele tinha essa melhora. E aí eu tô pensando aqui, eu tô tentando imaginar num contexto padrão, que vai ser uma consulta de 15 a 30 minutos, mesmo se ele tiver plano. No SUS não vamos nem entrar nessa seara, mas vamos dizer que seja no contexto de plano, e que às vezes não tem nem vaga, mesmo que ele quiser voltar em 3 meses não tem vaga. Ou seja, o cenário padrão é caos e complicação, e internação e descompensação. Quando ele volta é outro cardio que tá atendendo, aí ele tem que contar a história inteira, aí ele tem que contar por esse cardio que ele não tolerou o remédio. Eu tenho um paciente que ele veio comigo, eu fui a 5ª cardiologista dele, 4ª ou 5ª, no ano passado. E aí tem uma história que é clássica, assim, do diagnóstico da IC que demora, que é o paciente que tem uma gripe, um resfriado, vai pro hospital, trata e persiste com falta de ar. E ele fica voltando pro hospital 1, 2, 3 meses, pronto-socorro, e a pneumonia que nunca melhora. Tomou até todos os antibióticos. E aí alguém resolve pedir um exame e ver que o coração tá grande, tá com água no pulmão e descobre IC. Então esse eu já tive mais que um caso assim, mas esse me marcou muito, porque foi no final do ano passado, e aí a filha começou a me seguir no Instagram, mandou pergunta na caixinha e tal, e aí ela entrou em contato com a secretária pra marcar, mas não marcou. E ele foi na cardio do convênio de novo, tipo, hoje, assim. E aí, amanhã ele tava aqui no meu consultório. Ela ligou pra minha secretária e falou, não, eu quero marcar e tal. Chegou aqui, a história era, tô com essa doença, já faz 3, 4 meses, não melhoro, não levanto da cama, tenho falta de ar, tô inchado, só vomito, não consigo tomar os remédios. Tentaram me dar esse remédio aqui 3 vezes, Carvedilol. Eu já falei pra todos os cardios que eu não consigo, que eu tomo e vomito. Mas eu fui no cardio ontem e ela me deu de novo. Eu preciso desse remédio e ele é um dos 4. Só que aí que tá a importância de você saber o que você tá fazendo. Sim. Se o paciente tá congesto, você não usa beta-bloqueador no começo, você espera. E ele tava muito congesto. Falei, não, esquece esse remédio, tira. E aí a gente ajustou o tratamento dele, que ele não tava tomando, ajustou o diurético e tudo mais. Melhorou um pouco, mas aí tinha alteração hepática já, de congestão hepática, mandei pro gastro, não sei o quê. E aí ele fez uma tomo de abdômen, que eu falei que eu ia pedir, porque o gastro que ele tinha ido também não tava muito assim, né? Aí, hepatomegalia, ascite, derrame pleural bilateral, derrame pericárdico. Falei, não, você tem que internar pra fazer furosemida na veia e depois a gente vai retomar seu tratamento. Fiz uma cartinha pro hospital pra ele internar. Tem um convênio que não é muito bom. Internou no hospital no convênio. Ficou 3 dias internado. No segundo dia fizeram furosemida. Ninguém falou comigo, eu dei meu contato, tá? Os médicos não falaram comigo. No segundo dia da internação, a pressão dele tava 9/6 na UTI. Chegou um cardio um clínico, sei lá, que ia fazer soro nele. E ele falou pro médico, doutor, não pode. A minha cardiologista mandou eu vir aqui pra fazer diurético porque eu tô com muita água no corpo. A minha pressão é 9/6, eu não posso fazer soro. E ainda assim o cara queria fazer soro nele. Resumo da ópera, ele fez alta pedido na terça-feira, e na quarta tava aqui de novo. Aí eu vendi pra eles o plano de acompanhamento de insuficiência cardíaca anual,
E ele é um paciente que até agora, até o Natal, isso foi outubro, acho que outubro, eu fiquei falando com eles 2 a 3 vezes por semana no WhatsApp, que não é a rotina é semanal. Mas assim, eu falei pra eles, tá, já que não deu certo, a gente vai tentar fazer isso ambulatorial. Mas enchi ele de diurético, fiz triplo bloqueio com todos os diuréticos, e cada 48, 72 horas ele coletava a função renal ambulatorial e me mandava. Falei, se não resolver, você vai internar de novo. Vai ter que ser, nem que, sei lá. E aí a gente conseguiu descongestionar ele muito. Agora, antes do Natal, a gente conseguiu entrar com beta-bloqueador, numa dose pequena. E aí eu mandei mensagem quarta, perguntando como é que tá. A filha, está ótimo em negrito. Ele tá muito bem agora. Tá fazendo até caminhadinha na esteira. E assim, tá comigo há 3, 4 meses, mas já tava 4 meses nessa bagunça. De convênio, de atendimento bagunçado, de ninguém sentar e entender e explicar o que é doença. E aí entrou no meu plano de acompanhamento. E assim, 2, 3 meses, organizando a casa, ele já tá muito melhor. Só que tem uma jornada gigantesca pela frente ainda. E se ele não entende isso, essa melhora que ele teve, comparado com quão ruim ele tava, ele já acha que tá resolvido o problema e tá longe de estar. Que é outro risco, né? Que aí se você tá no contato pontual e, entre aspas, o domínio de quando volta tá na mão do paciente, muitas vezes não tem enfim, a capacidade no sentido de compreensão do problema como um todo, e aí surge qualquer outra coisa, não, esse mês aqui apareceu isso, depois eu vou, enfim, e acaba sendo muito pior para ele. Pô, baita história, Simone. Esse tema de plano de acompanhamento é um tema que você, como eu, deve receber 300 mil criativos no Instagram por dia, com todo tipo de oferta, do tipo, construa o seu consultório de 100 mil reais por mês e tal, com plano de acompanhamento, né, com aquele foco excessivamente comercial. High ticket. Do high ticket e tal. E às vezes a gente tem até dificuldade, ou melhor, a gente tem uma barreira inicial até conseguir mostrar para um médico que está realmente preocupado com o paciente, que na verdade o foco é muito mais como é que eu crio uma estrutura proativa de gerar mais engajamento, adesão e, portanto, resultado do paciente. Você já trabalhava com plano de acompanhamento, né? Não com esse viés que eu falei agora, já buscando ali. E eu queria entender, do ponto de vista, vamos dizer assim, pós-MEV, né, que a gente acaba tendo esse viés mais comportamental e tudo, o que mudou para você em relação a isso? Assim, a forma de você estruturar e pensar o plano de acompanhamento, pensando nesse viés mais comportamental ou do estilo de vida que a MEV acaba trazendo. Eu acho que uma das coisas que mudou até pra mim é eu também entender que o paciente não precisa ter exame pra voltar em consulta. Sabe aquela coisa, o cardiologista tem muito isso, assim. Sim. Que, por exemplo, a psiquiatria não tem porque não pede exame. Sim. Mas na cardio a gente tem muito isso, faz exame e volta. Faz exame e volta. Então, vai repetir o colesterol daqui 3 meses, você volta. Vai fazer o eco e daí você volta depois do eco. E aí, se não tem exame, eu vou fazer o quê no cardiologista? E eu tinha isso também, vou falar pro paciente voltar tão cedo, mas ainda não precisa de exame. Então, talvez dê pra espaçar essa consulta e ele voltar em mais tempo. E aí, ele meio que descompensava no meio do caminho, sabe assim? E aí, eu fui entendendo o tempo ideal de acompanhamento, de vindas de cada paciente. E que daí a MEV me trouxe muito isso, assim, de que pra gente mudar o hábito, o estilo de vida e manter, a gente precisa ter um acompanhamento próximo de alguém que realmente pegue na nossa mão e ajude a gente na jornada. Não de alguém que só fale o que eu tenho que fazer. Porque, assim, depois que eu entrei na MEV e comecei a ver isso com outros olhos, assim, eu comecei a entender o quanto as pessoas já sabem o que elas têm que fazer. Porque a gente sabe isso, mas óbvio precisa ser dito, né? Eu sabia, mas eu não tinha isso tão racionalizado. Mas assim, quem é que não sabe que tem que se exercitar? Ou que tem que ser ativo minimamente e que é 150 minutos, enfim. Assim, todas as pessoas sabem. Quem é que não sabe que não é pra fumar? Tá estampado na carteira de cigarro. E aí isso foi uma coisa que foi muito na aula de tabagismo da MEV, assim, que foi muito legal, que é, por que a pessoa fuma? Ela não fuma porque ela quer infartar. Ela não fuma por causa daquilo que tá aí, ela não deixa de fumar por causa daquilo. É porque aquilo é um suporte para ela, às vezes é o momento de paz da vida. Então você entender o que tá por trás de cada hábito e para ajudar a pessoa realmente a mudar algum hábito ruim ou deixar de ter um hábito tipo sedentarismo e construir um novo hábito bom no lugar, não adianta você só falar para ela que ela tem que fazer isso e que é bom para a doença dela. Para tua insuficiência cardíaca é bom você fazer caminhada. Tá bom, não vou fazer. Sabe assim? Ou tipo, vou caminhar um pouco, eu canso, eu não vou mais. Então, por que é importante eu tentar fazer mesmo que eu fique cansado?
como é que eu faço? Eu tenho que fazer meia hora todo dia? Eu não consigo. Mas eu posso fazer 15 minutos? Pode, já ajuda. E às E aí vezes você até reavaliar precocemente. eu acho que, pelo menos na minha experiência, né, quando eu comecei a estudar MEV, eu acho que uma das coisas que é muito diferente dessa abordagem mais generalista, vamos colocar assim, geralmente a gente tem contato, é a caixinha de opções que você tem. Tipo exercício, você tem meio que uma caixinha de opção. Caminhada, ou musculação, ou às vezes até, tipo, exercícios como um todo. Só que a gente não vai ter na nossa cabeça exercise snacks, interrupção do tempo sentado, enfim, uma série de outras opções que tem, e a mesma coisa nos outros pilares, né? E aí, na prática, se a gente não tem essa caixinha de opção, a gente não consegue sugerir essa opção ao paciente, que vai ser a opção, às vezes, que vai conseguir adequar na realidade dele ali, né? E é muito isso, às vezes a gente tem aquela coisa do 8 ou 80, né? Ou eu não faço nada, ou eu vou pra academia todo dia. Ou eu caminho 30 minutos. E a gente, como cardio, também tem isso, né? Não, você tem que fazer 150 minutos de aeróbico na semana. Você não vai fazer 150, nem faz. Não, não é isso. Pô, se você fizer um intervalo ativo no teu dia, isso já reduz. Se você fizer 7.000 passos no dia, isso já reduz o risco cardiovascular. Então, e aí a MEV entrou muito nisso, assim, de eu entender que era importante para o paciente isso, mas que não adiantava só eu falar para ele ver ele daqui 4 ou 6 meses, assim, e que ele poderia voltar comigo e que é importante eu estar em contato com ele próximo, mesmo que não tenha exame para ser feito, pela questão do comportamento. E aí, trazendo o que a gente estava comentando antes, a principal causa de descompensação da insuficiência cardíaca é má aderência ao tratamento. E ninguém fala que má aderência ao tratamento medicamentoso. E o tratamento é baseado em remédio, reabilitação, estilo de vida, alimentação, controle de estresse, evitar bebida alcoólica. Alcoolismo é uma causa de insuficiência cardíaca, né? Então, assim, você tem que estar com esses pilares engajados e de forma recorrente, porque às vezes, no começo, o paciente não quer muito tomar remédio, mas ele aceita, porque ele sabe que ou ele toma ou a doença vai progredir. E aí ele acaba criando a rotina de tomar o remédio, mas ele melhora e ele não mantém a rotina do hábito saudável que vai estar atrelado à longevidade. Porque aí eu até consigo recuperar a força do coração com o remédio, mas se essa pessoa tiver 70 anos, ela não tiver força na perna para ficar em pé e tomar banho, não adianta a fração de ejeção ser 60%. Excelente, excelente. A essência do plano de acompanhamento, como a gente tem falado até aqui, é, obviamente, conseguir ajudar o paciente a ter mais resultado, né? Ajudar ele a engajar, a monitorar o paciente durante todo esse processo para fazer com que ele tenha mais resultado. Só que tem uma consequência quase que inevitável quando a gente gera mais resultado, que é, obviamente, o paciente ele passa mais tempo com a gente, né? Ele fideliza mais, e geralmente o paciente tem mais resultado, naturalmente as pessoas tendem a indicar mais, né, o trabalho. Pensando na evolução do seu consultório, o quanto você viu isso acontecer, assim, como é que você dimensiona o momento que você está hoje, a importância disso nesse processo, até o caso que você estava comentando agora do cara, você falou que a filha veio porque outra indicou que era sua paciente também. Como você vê que ter esse processo de adesão e mais resultado impacta eventualmente indicação, outra coisa, pensando no crescimento agora do negócio mesmo, né? Porque todo mundo começa o consultório, começa devagarzinho, não conheço ninguém que foi diferente disso, e aí até o momento que você começa a ter uma previsibilidade que você vai largando outros vínculos, vai diminuindo outras coisas, né? Como é que foi essa transição para você? Foi exatamente assim. À medida que o consultório foi crescendo, eu fui saindo dos hospitais, do plantão, e isso eu acho que quando você entrega um bom trabalho e resultado, tem uma satisfação pessoal e profissional que você conseguiu fazer o teu trabalho bem feito. E aí o plano de acompanhamento entra muito nisso, porque assim, para eu ficar feliz com o meu trabalho, eu preciso que o meu paciente melhore. Sim. E não depende só de mim, depende dele também. Só que se eu tiver mais disponível para ele conseguir ajudar ele mais, ele vai aderir melhor, ele vai melhorar mais. Então fica todo mundo feliz. E aí, tendo esse resultado, e aí o plano de acompanhamento entra muito nisso de tudo que a gente já falou, porque o paciente volta, ele faz os exames, a gente otimiza a medicação, e ele vai sentindo essa melhora. Tem um outro caso muito legal de um paciente que, a primeira consulta dele comigo foi em janeiro do ano passado, 30 anos. Segunda internação, em menos de um mês, por insuficiência cardíaca, teve alta e veio pro consultório, quase desmaiou na sala de espera, na primeira consulta. E ele tem um filho pequeno, de 2, 3 anos, assim, ele tem 30 e poucos, foi uma miocardite, fazia 2 anos de diagnóstico da IC, e ele me falou, eu achei que, tipo, minha vida tinha acabado. Tanto que eu tive alta do hospital e fui comer pizza, porque
não tinha a noção da gravidade, da reinternação e da descompensação. E ele foi o primeiro paciente que eu vendi plano de acompanhamento para insuficiência cardíaca. Eu tava desenhando os planos assim e eu falei, ó, vamos fazer isso aqui? Ele foi, voltou no retorno eu ofereci o plano, tá, vai concluir agora, ele tem consulta semana que vem, Legal. vai fechar o primeiro ano. E imagina, quase desmaiou na sala de espera na primeira consulta, agora recentemente ele correu 5 quilômetros. Que massa. Mas assim, toda semana, contato, reabilitação, tudo isso. E aí, esse paciente feliz, ele me indica, ele compartilha meus conteúdos no Instagram, me marca, e aí isso faz com que outras pessoas venham. O outro caso que eu te contei que eu atendi hoje é um outro paciente com insuficiência cardíaca que eu acompanho, que foi internado no INCOR por quase 2 meses, perdeu 20 quilos de massa muscular, teve que trocar uma válvula, e no pós-alta a filha quis marcar comigo porque tem o acompanhamento do INCOR, mas as consultas, no primeiro era em um mês, mas depois a cada 6 meses, não tem contato do médico, se perde a consulta não consegue remarcar, então não tem esse suporte, assim, e um caso super grave. Sim. E ele melhorou muito, assim, nunca mais internou nesse ano, e aí a filha dele me indicou para uma outra paciente que veio hoje, que também descobriu que tinha insuficiência cardíaca, então realmente isso vai, indicação eu acho que é a fonte de captação mais quente, né? Quando Sim. alguém te indica, aquela pessoa te indica porque ela viu o valor no teu trabalho. Sim. E quem tá recebendo a indicação pensa, pô, você tá me indicando é porque é bom. E geralmente eu vejo essa pessoa, obviamente, até pelo grau de confiança que ela tem pela indicação, ela vai ter muito menos barreiras, né? Ela, assim, pensando do ponto de vista do negócio também, é um paciente que vai tender a fazer adesão, provavelmente ele já sabe que o plano de acompanhamento existe, tem uns que já chegam falando, eu vim aqui porque fulano me falou que tá fazendo um acompanhamento, Isso. E coisa do tipo, né? Vira meio que meio que no automático até um pouco, uma assim. bola de neve ali, né? E tentando entrar um pouquinho nesse viés mais financeiro, Simone, como você vê hoje esse processo em termos dessa previsibilidade? Eu nem te perguntei isso antes, não sei se você está 100%, se ainda tem outros vínculos fora, porque um dos desafios quando a gente está só no consultório, obviamente, é a previsibilidade, né? A gente começa o mês sem saber exatamente como é que vai ser ali a quantidade de pacientes que vai aparecer naquele mês, e eu sei que hoje uma parte ali, a gente estava até falando, né, que agora o foco é aumentar ainda mais essa porcentagem, mas você já tem uma porcentagem significativa de pacientes que são de recorrência, pacientes que estão voltando, seja no plano, seja pacientes que estão voltando mais pontualmente, que você agora está colocando eles nos planos de acompanhamento. Como é que, do ponto de vista da sua gestão pessoal e organização financeira, tudo isso, você tem feito, pensando nessa mentalidade, né, do acompanhamento, de ter uma recorrência financeira, enfim? Assim, a gente ainda tá nesse processo, né, porque Sim. ainda não é a maioria dos pacientes, mas tem sido muito bom porque, assim, eu vim pro meu consultório próprio em setembro do ano passado. Sim. Então, esse passo de sair do coworking, alugar uma sala e ter o meu espaço próprio... Botar esse ponto aqui, acho que nem todo mundo tá vendo por vídeo, talvez a maior parte tá ouvindo, mas a gente tá no seu consultório novo, que você acabou de mudar, investiu aqui numa reforma linda desse espaço e que a gente sabe que, obviamente... tem não só um custo fixo, também como um custo de entrada significativo, né? Isso, então assim, eu vinha, né, do coworking ali, fiquei 2 anos e meio no coworking, e eu sempre tive a vontade de ter o meu consultório, fazer do meu jeito, mas sempre tem essa insegurança também, tá? E se eu alugar uma sala e reformar, e no mês que vem eu não tiver pacientes, sabe? Como é que eu vou pagar a secretária, o aluguel, tudo isso? Então, assim, no ano passado começaram os planos de acompanhamento, eu já comecei a ter um pouco dessa previsibilidade de saber que todo mês tinha ali uma entrada financeira, né, que cobriria X custos, e aí os meus pacientes também que voltam, os que não estão em plano, e foi me dando uma tranquilidade. E nesse processo, até uma coisa bem interessante, eu comentei com o Matheus da Exponencial, porque, assim, eles fizeram parte disso, mas eu falei pra ele que eu queria sair do hospital, do plantão, e fazer o consultório. Tá, vamos fazer uma coisa de cada vez. Mas quando eu mudei pra São Paulo, lá, quando eu vim do Canadá, era só plantão, né? Eu atendia 2, 3 pacientes no mês, plantão de sábado, de domingo, de noturno e tal. Minha primeira meta foi sair do plantão noturno. Então, em 6 meses que eu tava aqui, eu saí do plantão noturno. Depois foi sair do domingo. Então, assim, em 1, 2 anos, eu já tava dando plantão só de dia e até sábado, assim. E esse processo foi acontecendo em paralelo ao crescimento do consultório. Então, cada vez que o consultório crescia a ponto de me remunerar o que um turno de plantão remunerável, eu saía de um plantão para abrir mais espaço no consultório, para me dedicar mais a produzir conteúdo, a estudar para o consultório, e fui fazendo essa trajetória aos poucos. No ano passado, quando eu comecei a pensar no meu espaço próprio, eu já comecei a ter um pouco dessa previsibilidade com os planos,
com essa segurança que, pô, agora eu já tenho um número X de pacientes, eu sei que os meus pacientes gostam do meu atendimento, que eles voltam, que eles me indicam. E isso foi me dando uma tranquilidade, certo? Sim, sempre dá um medinho, né? De assumir um risco. Não, mas, assim, uma tranquilidade maior de dar o passo. Se não tiver o medo, o cérebro também não tá compensando muito tem bem. Tem alguma coisa errada, de dar esse passo. E aí, a gente já tá aqui no consultório desde setembro do ano passado. Então, já faz alguns meses. E a recorrência mantendo os pacientes. E saber que, por exemplo, assim, o que eu tenho de previsto para entrar no próximo mês já cobre os custos fixos do consultório. Nossa, sim, já dá uma paz na vida, porque como já tem um volume X de pacientes, pouco provável que eu não tenha nenhum paciente no mês que vem. Já tem pacientes agendados. Então, assim, eu já tenho um valor que eu sei que vai entrar e que cobra o custo fixo do consultório, e os pacientes a mais que eu atender ao longo do mês vão cobrir o variável, enfim. Então, eu tô exatamente nessa fase, assim, sabe? Que a gente chama do efeito de empilhamento, né? Você começa a empilhar essa recorrência até o momento que enche a agenda. Daqui a um ano a gente vai voltar aqui e você vai falar, não, a agenda está fechada para novos pacientes, só tem os pacientes com plano de acompanhamento agora. Isso que eu falei pro Matheus exatamente isso. Eu falei, a meta até o final do ano é ficar com a agenda super lotada para ter o problema da agenda cheia, assim, do tipo, meu Deus, preciso agora resolver o problema que não tem horários. A gente tá nesse caminho. Maravilha, maravilha. Simone, queria te agradecer bastante por ter recebido a gente aqui. E queria te pedir para deixar uma mensagem específica para esse colega que está começando, sabe? Porque eu acho que essa é uma fase bem desafiadora, né? Você tem um contexto daquele colega, às vezes, que já tem um consultório, mas eu digo que ele está no afogamento, que é o cara que ele paga as contas dele com convênio e essa transição, às vezes, é muito conturbada. Mas tem um outro cenário, que é aquele que é o cara que está do zero. Que você comentou lá no começo, né, dessa dificuldade de não saber necessariamente por onde ir, por onde é que começa. E, sei lá, qual mensagem você deixaria para a Simone de 3, 4 anos atrás? E talvez um erro que você cometeu e que você não cometeria mais, não sei se teve algum assim significativo que você poderia deixar de recomendação. Eu acredito que, assim, a dica para quem está começando é saber exatamente o que você quer, onde é que você quer chegar e escolher fazer algo que você goste de fazer, porque aí você não vai se cansar de fazer, né? É desafiador, é cansativo, não adianta falar que não. Mas assim, o plantão é cansativo, o convênio é cansativo e o consultório particular também cansa. Escolha o seu ruim, mas aquele que te deixa mais feliz no final das contas, que é aquele que você gosta mais de fazer. E se distraia o mínimo possível do teu objetivo, assim. Né? No sentido não de não tirar férias, mas no sentido de você manter o foco naquilo sem ficar caindo nessas propagandas do Instagram ali que vem do tipo, faça seu consultório high ticket de 200 mil por mês, que muitas vezes é um caminho assim que não é o ideal, não é tão ético, honesto e que pode até te trazer um retorno de curto prazo, mas não de longo prazo. E que a gente vai viver e trabalhar por mais 30, 40, 50 anos, não sei, viver tudo isso, né? Trabalhar talvez um pouco menos, mas é uma construção de longo prazo. Então, no começo, ela é mais desafiadora, é mais demorada, parece que o retorno, né, não vem do jeito que a gente quer, mas à medida que você começa a empilhar as coisas, como você falou, você começa a ver o retorno e é muito satisfatório de ver, assim, essa realização. Em relação a erros, eu sempre fui muito, assim, preocupada, sabe? Um pouco medrosa até. Então, acho que não teve nada muito, assim, que... Eu sempre planejei muitas coisas. Eu acho que a dica talvez seja essa. Até do consultório mesmo, assim. Em Exponencial, a gente estava falando que eu construí o consultório sem precisar tirar dinheiro da pessoa física. Porque como eu fui me planejando antes, eu fui deixando o dinheiro na PJ e não gastando. Demorei um pouco mais para sair do plantão. Tipo, queria sair do plantão, mas fiquei mais um pouco. Eu ainda tô um dia na semana só, um turno, mas é muito pouco, assim, não é nada significativo para ter essa segurança para fazer o consultório. Então, acho que é isso, assim. Até porque isso te permite ser, vamos dizer assim, mais agressiva no sentido até do que você fez mesmo, né? Que foi investir de ter um espaço próprio, né? Exato. Quanto mais... seja a segurança da recorrência, seja a segurança de, tem 1, 2 dias aqui que isso aqui eu garanto, e principalmente a pessoa que é organizada financeiramente, que tem a vida enxuta, você consegue fazer uma curva mais rápido, né? Isso, então, exatamente. A curva que você fez, às vezes uma pessoa que está muito apertada, ela pode fazer, mas só que às vezes mais alongado, né? Vai ter que ser mais lento cada uma das etapas. Que muitas vezes você vai ter que dar um passo atrás para poder evoluir naquilo. E acho que um dos desafios muito que as pessoas têm é esse, assim,
pá, mas não tenho como dar esse passo atrás. Então vamos se organizar para poder. E eu sempre tive muito claro quanto eu queria o consultório particular. Então eu sempre fui dando passos pequenos, assim, para poder ir transicionando e ficar aqui. Maravilha. Turma, esse foi mais um episódio do Mev Hack, podcast mais Mev do Brasil. Se você está curtindo esse tipo de episódio aqui, com um foco mais em plano de acompanhamento, em como é que a pessoa está fazendo, os desafios, comenta aqui qual especialidade que você gostaria de ver ou algum outro tema que você curtiria de ver aqui pelo Mev Hack, a gente vai estar vendo os comentários de vocês. Boa semana pra gente.